Muito bem, rapaziada, vamos aqui para a edição de hoje do Switch TV Show, seu programa diário sobre NBA no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, muito bom ter você aqui nessa segunda-feira, dia 23 de fevereiro. Vamos iniciar os nossos trabalhos nessa semana falando sobre a rodada de domingo da NBA, né, cara? Ontem tivemos uma ótima rodada, tá? Uma rodada recheada de bons jogos, né? Tivemos, né, um ótimo OKC contra Cleveland, um ótimo Denver contra Golden State. Tivemos, né, encerrando a rodada, o grande clássico da NBA entre Boston Celtics e Los Angeles Lakers. Foi um jogo competitivo? Não, não foi, né? Só um lado jogou. Mas foi um grande clássico, então é sempre um jogo que tem que ver, né? É o tipo de jogo que tem que ver. Tivemos mais alguns jogos interessantes. Tivemos Hawks e Nets, que foi um jogo bom, até o Nets, né, resolver entregar a paçoca. Tivemos a vitória do Toronto Raptors, tivemos Dallas Mavericks vencendo o Pacers, tivemos o Sixers vencendo o Minnesota com o show do Tyrese Maxey, Sixers voltando a vencer inclusive. Tivemos o Hornets passando, né, vencendo o Washington Wizards com o show do LaMelo Ball, né? Ontem o LaMelo Ball brilhou contra o Wizards. Enfim, tivemos uma ótima rodada e aí nesse vídeo vamos aqui passar por cada um dos jogos. Antes só peço para que você deixe seu like, que é muito importante, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo, né, para dar aquela moral. Não se esqueça de dar uma conferida nas promoções da Centauro, parceira do canal Switch TV BR, né? E graças a essa parceria eu posso lhe oferecer um belo cupom de desconto de 10%, né? Usando o cupom SWITCH10 nos produtos vendidos e entregues pela Centauro, você garante esse desconto de 10%, que ajuda muito, tá? 10% de desconto não é pouca coisa não. Então vai na Centauro, dá uma olhadinha nos produtos e usa o cupom SWITCH10. E vambora, né, cara? Roda a vinheta e aí na volta a gente já começa a falar sobre os jogos que movimentaram esse domingão de NBA, tá bom? Bora! Beleza, pessoal. Tá na tela. Ou vai estar na tela, né? Vamos lá. Beleza. Tá na tela, minha gente. Vamos aqui começar falando sobre o jogo que abriu a rodada de ontem, que foi o duelo entre Cleveland Cavaliers e Oklahoma City Thunder, né? Um jogo onde o Thunder jogava em casa, só que totalmente desfalcado, né? Sem Shea, sem J-Dub, sem Caruso, sem AJ Mitchell, né? Os desfalques de sempre do Thunder, né? O Thunder sempre tá... Impressionante, cara. Impressionante como o Thunder não consegue ter o time à disposição. É surreal, né? Eu vi em algum lugar, não vou me lembrar onde, mas os titulares do OKC, o quinteto titular do Thunder, né? Que o quinteto ideal é Shea, Dort, J-Dub, Hartenstein e Chet. Esse quinteto só jogou junto por 42 minutos, cara. Só 42 minutos. É surreal, velho. É surreal como as lesões estão sendo frequentes em OKC. E aí, com esse contexto de lesão, o Oklahoma recebeu simplesmente um dos times mais quentes da NBA. Né? O Cavaliers, que vinha de 7 vitórias seguidas e que desde a virada do ano tem a melhor campanha da NBA, o Cavs foi encarar esse Thunder todo desfalcado. Um Cavs completo. Com Donovan Mitchell, com Jared Allen, com Evan Mobley, com James Harden, cada vez mais adaptado ao time, né? Com Keon Ellis, enfim. Era um Cavs completo, num viés de crescimento absurdo, pegando um OKC todo desfalcado. Qual que era o resultado esperado? Vitória do Cavs, né? A vitória do Cavs ontem, ela era o resultado mais óbvio. Só que o OKC resolveu ir contra a maré, resolveu ir contra as probabilidades e conseguiu arrancar uma das grandes vitórias do time na temporada. A vitória de ontem por 121 a 113
ela está no hall de maiores vitórias do OKC no ano, tá? Por todo esse contexto que eu dei pra vocês. Desfalque, sem ser o melhor jogador, sem ser o segundo melhor jogador, né? Contra um Cavs em alta. Era um duelo muito difícil pro Thunder. E o Thunder conseguiu uma vitória enorme, entregando uma grande atuação. Né? O Thunder começou o jogo, gente, forçando 10 turnovers no Cavs, cara. O Thunder começou o jogo entregando um primeiro quarto de 8 bolas de 3. Foram 8 bolas de 3 no primeiro quarto, foram 10 turnovers forçados que viraram 17 pontos pro OKC. Foi um primeiro quarto onde o Isaiah Joe meteu 3 bolas de 3 e roubou 5 bolas. Você tá entendendo? Foi um primeiro quarto inacreditável de OKC. O OKC chegou a botar 28-5 no placar. Chegou a botar uma run de 15-0 nos primeiros minutos de jogo. O Thunder fechou o primeiro quarto vencendo por 40-25. Esse foi um dos melhores quartos do OKC na temporada. Com todos os desfalques que eu já citei. Então, foi um começo de jogo inacreditável de OKC. Depois, no decorrer da partida, o Cavs foi voltando pro jogo. O jogo começou a se nivelar. No terceiro quarto, o Cavs assumiu o controle do jogo. Né? Foi um terceiro quarto muito bom de Cleveland. Com Keon Ellis impactando muito vindo do banco, com o Dennis Schroeder também aparecendo, com Donovan Mitchell, com James Harden, né? Foi um puta terceiro quarto de Cleveland. E aí, no quarto período, em meio a um Cavs melhor no jogo, o OKC conseguiu retomar o controle da partida, graças à defesa, que de novo apareceu muito bem, e muito graças aos rebotes ofensivos. Para mim, o fator que foi mais determinante pro OKC ter feito o quarto período que fez, que foi um ótimo quarto período, foram os rebotes ofensivos que o time pegou e foram os pontos que vieram a partir desses rebotes ofensivos. Né? Os pontos de segunda chance mataram o Cavs no último quarto. Mataram, tá? E juntamente com a defesa, com os turnovers forçados, com as bolas de 3 do Thunder que caíram muito bem ontem, inclusive foi um dos melhores jogos do Thunder na questão bolas de 3, né? O Thunder teve um ótimo aproveitamento. Tudo isso fez o OKC garantir a vitória, né? 121-113. O OKC encerra a sequência de 7 vitórias seguidas do Cavs, né? O OKC chega à sua 44ª vitória na temporada. A 24ª jogando em casa. Cara, resultado fantástico. Realmente um resultado fantástico. Vários jogadores merecem ser destacados. Talvez o maior deles tenha sido o Cason Wallace, que entregou um jogo de 20 pontos, 10 assistências, com um ótimo volume no perímetro, uma ótima eficiência e defensivamente absurdo. Né, roubando bola, forçando turnover. Foi um puta jogo do Cason. Um dos melhores jogos dele na temporada. Talvez até o melhor. Talvez até o melhor jogo dele na temporada. Jogo pra caralho. A Isaiah Joe também merece muito destaque. 22 pontos com 6 bolas de 3 e 5 roubos de bola. Jogou demais a Isaiah Joe. Outro que fez um dos seus melhores jogos na temporada. Chet Holmgren fez um excelente jogo. Eu que sou um grande crítico do Chet, especialmente em jogos onde ele precisa ser mais protagonista, onde ele precisa chamar o jogo, como era o jogo de ontem, né? Sem Shea e sem J-Dub, quem tem que chamar o jogo é o Chet. Porque ele é o All-Star. Ele é o segundo All-Star do time na temporada, né? Então, é nesse tipo de jogo que o Chet tem que aparecer. Em muitos jogos desse tipo, ele não apareceu. Ontem, ele apareceu. Chamou o jogo, foi extremamente ativo durante toda a partida, fechou com 17 pontos e 15 rebotes. Inclusive, a jogada que fechou o jogo ontem foi um rebote ofensivo dele, depois de 2 lances livres errados do Hartenstein no final da partida. Foi um puta rebote ofensivo que ele pegou, que matou o jogo. Então, o Chet é outro que merece um puta destaque pelo jogo que fez. O próprio Hartenstein fez um ótimo jogo. O Dort defensivamente foi muito bem, né? E o Thunder saiu com essa vitória gigante.
Ao mesmo tempo, né, que é um resultado bem decepcionante pro Cleveland, né? Claro que o Cavs teve seus bons momentos no jogo, o segundo e terceiro quarto do Cleveland foram muito bons e tal, mas, cara, era um jogo que o Cavs tinha que ganhar, né? Mesmo enfrentando o OKC em Oklahoma, pelos desfalques que o Oklahoma tinha, cara, o Cavs tinha que ganhar ontem. Tá, o Cavs perdeu uma chance muito boa de vencer o líder do Oeste, de estender a sua sequência de vitórias, de ganhar ainda mais moral, né? Vencer ontem, mesmo com o contexto de ser um Thunder desfalcado, cara, você ter ali no seu cartel de vitórias uma vitória contra o KC em Oklahoma, cara, é algo que dá uma moral, né? Tanto que o Thunder só perdeu em casa 7 vezes na temporada. Você ter uma dessas derrotas na sua... Ter uma dessas vitórias em Oklahoma na sua conta, cara, é foda. É igual vencer Detroit em Detroit, entendeu? É foda. Querendo ou não, é um checklist. Do tipo, pô, a gente venceu Oklahoma e OKC. A gente tem que respeitar. O Cavs desperdiçou essa chance. O primeiro e o quarto período do Cavs foram muito abaixo. Tá? O primeiro quarto foi horroroso. O quarto período, o Cavs perdeu nesses detalhes de rebote ofensivo e tal. Então, o começo e o final do jogo de Cleveland foram muito ruins. O meio do jogo do Cavs foi bom. Mas, né, no fechamento, o Cavs não foi tão bem. Desperdiçou muita chance de assumir a liderança do jogo. O Evan Mobley teve uma bola de 3 completamente livre no final da partida e acabou errando. Inclusive, péssimo jogo do Mobley, né? Pegou o quê? 5 rebotes? Jogo muito fraco do Evan Mobley. E o resultado foi isso. Fim da sequência de vitórias, 22ª derrota do Cavs na temporada e o OKC garantindo a marca de 44 vitórias. Que campanha de Oklahoma, né, cara? E quando você coloca nesse contexto as lesões do time na temporada, cara, você tem que respeitar o que esse Thunder tá fazendo, mano. Você tem que respeitar, velho. É muito foda o que o time tá fazendo. Eu tenho minhas críticas ao Thunder, mas é porque eu sou chato. Eu sou um torcedor chato, tá? Eu sou chato pra caralho. Mas tentando, né, analisar de forma imparcial, a verdade é que a temporada de Oklahoma, ela é fantástica, mano. Você chegar em fevereiro, no fim de fevereiro, com o time sofrendo tanto de lesão que sofreu, você chegar no fim de fevereiro com 44-14 de campanha, irmão, é bizarro. É bizarro, tá? É porque a régua pro Oklahoma ficou muito alta, né? O Thunder entrou na temporada com a expectativa de quebrar o recorde do Warriors, né? Então, é óbvio que se você comparar com o recorde do Warriors, fechar fevereiro com 44-14 de campanha, pô, não é tão incrível assim. Se você comparar com o que o Warriors fez lá em 2016, perdão. Mas, deixando de lado a expectativa do começo da temporada e olhando friamente pro que vem sendo apresentado, é bizarro o que o Thunder tá fazendo. Em meio às adversidades que o Thunder tá tendo, é absurdo. É realmente absurdo. A vitória de ontem, ela foi incrível. Ela de fato foi incrível. Aí na sequência a gente teve Atlanta Hawks contra Brooklyn Nets, né? O Hawks venceu 115-104. Um jogo onde Brooklyn chegou, né, no quarto período, vencendo por 11, né? Conseguiu abrir 11 de vantagem. Só que acabou tomando a virada, marcando apenas 2 pontos nos últimos 6 minutos de jogo. E aí você vai perguntar, Luiz, foi mérito de Atlanta ou foi tanque do Nets? Eu não sei te dizer ao certo, tá? Se eu tivesse que apostar um dinheiro, eu apostaria que foi tanque do Nets. Porém, Atlanta obviamente teve sua parcela de responsabilidade. O próprio Jalen Johnson foi muito clutch no final da partida, terminou com 26 pontos, 12 rebotes e meteu uma and one ali no final que selou a virada de Atlanta. Então, claro que o Hawks tem mérito, mas, cara, o Brooklyn quis entregar esse jogo, mano. A verdade é essa. A verdade é que Brooklyn quis entregar a parada e conseguiu. Conseguiu entregar. Brooklyn chega à sua derrota de número 41 e o Hawks consegue sua 28ª vitória com o Jalen Johnson entregando um ótimo jogo.
Outro time que perdeu ontem, mas aí não foi de forma intencional, perdeu porque o adversário foi bem melhor mesmo, foi o Bucks, né? O Bucks, jogando em casa, foi atropelado pelo Toronto Raptors, tomou 122-94, né? Uma atuação ofensiva extremamente dominante de Toronto, né? Emmanuel Quickley brilhando com 32 pontos, 9 assistências, com 5 bolas de 3, jogaço do Quickley, tá? Terceiro jogo de 30 pontos dele na temporada. Toronto Raptors chega à sua 4ª vitória nos últimos 5 jogos, a 34ª na temporada. Campanha fantástica de Toronto. E o Bucks, que vinha de bons jogos, né? Vinha de boas vitórias, acabou sendo atropelado ontem, né? Kevin Porter Jr. fez um ótimo jogo, né? 21 pontos, 10 assistências, mas passou longe de ser o suficiente para evitar a 31ª derrota do time. Aí a gente teve, né, o ótimo jogo entre Warriors e Denver, né? Um outro jogo que o mandante era visto como underdog, né? O Warriors foi pro jogo de ontem com todo mundo achando que ia perder, tá? Tô falando assim de quem tava assistindo o jogo. Todo mundo que parou pra ver esse jogo foi ver o jogo com a certeza de que Denver venceria. E por quê? Primeiramente porque Denver é um time melhor do que o Golden State, né? Tem esse ponto. Mas também porque o Golden State estava absurdamente desfalcado. Além dos desfalques que já vêm sendo recorrentes, né? O Butler e o Curry, o Warriors foi pro jogo de ontem sem o Porzingis, que, olha só, quem diria, ficou fora por uma doença. Quem diria, né? Quem diria que isso ia acontecer com o Porzingis. E foi pro jogo sem o Green. Nem o Draymond Green jogou. Não que o Draymond Green teria feito muita diferença, né? Até porque os últimos jogos do Draymond Green foram horrorosos. Mas, pô, é uma puta âncora defensiva que, enfrentando um Denver Nuggets, né, com o Nikola Jokic, ele poderia fazer a diferença, né? Então, o Warriors ter ido pro jogo de ontem com esse tanto de desfalque fez o favoritismo do Denver, que naturalmente já era grande, ficar ainda maior. Só que quando a bola subiu, a gente não viu esse favoritismo todo, né? Muito pelo contrário, o que a gente viu foi um Golden State voando no primeiro tempo, né? Um Golden State que foi pro intervalo com 76 pontos marcados. Sim, o Warriors marcou 76 pontos no primeiro tempo, sem Curry, sem Butler e Porzingis e Green. O Warriors foi pro intervalo com 15 bolas de 3 convertidas, um aproveitamento de 54%. Nas bolas de 3, tá? Nas bolas de 3. 15 de 28 nas bolas de 3. Foram 25 assistências distribuídas com só 6 turnovers cometidos no primeiro tempo. Foram 4 jogadores diferentes marcando pelo menos 10 pontos. Foi assim, foi um primeiro tempo... Cara, se bobear, ofensivamente, foi o melhor primeiro tempo do Warriors na temporada. Se bobear, foi o melhor primeiro tempo ofensivo do Warriors na temporada. Com todas essas questões que eu já falei. Então, quem esperava um Warriors sendo amassado, já no primeiro tempo viu que o jogo não seria isso não. Né, o Warriors foi pro intervalo com tudo isso que eu falei, com 9 pontos de vantagem, né? E com a moral lá em cima. Na volta do intervalo, aí sim, a gente viu um Denver sendo bem superior, né? O terceiro quarto de Denver foi muito bom, né? Defensivamente, Denver conseguiu esfriar o ataque do Warriors, que terminou o terceiro quarto com nenhuma bola de 3 convertida, né? O Warriors terminou o terceiro quarto com 0 de 13 nas bolas de 3, né? Então o perímetro que começou quente pra caralho deu uma baita esfriada no terceiro quarto. E o ataque de Denver, que foi bem até no primeiro tempo, foi ainda melhor no terceiro quarto, né? Denver meteu 34-19 na parcial, né? O Nikola Jokic sozinho meteu 14 pontos no terceiro período, né? Então foi um terceiro quarto de domínio de Denver, onde Denver saiu de um primeiro tempo onde tomou 9 de desvantagem e foi pro quarto período com 6 de vantagem, tá? Foi pro quarto período vencendo por 2 posses, e aí sim, indo pro quarto período,
Aí aquela expectativa de vitória de Denver voltou com tudo. A expectativa no quarto período era de Denver vencendo o jogo. Só que aí, de novo, o Warriors surpreendeu. Né? O Warriors entregou um quarto período de altíssimo nível. A bola de 3 voltou a cair. A defesa, cara, travou o ataque de Denver. O ataque de Denver não conseguiu fazer nada no quarto período. Né? Nem o Jokic conseguiu jogar bem no quarto período. E individualidades importantes apareceram no Golden State. A maior delas, o Brandon Podziemski. Né? O jogo em si do Podziemski, você pode argumentar que não foi um grande jogo. Né? Realmente, você pega os 3 primeiros quartos do Podziemski, ele não foi muito bem, né? Cometeu turnovers, o arremesso dele não estava caindo, né? Ele não fez um grande jogo em si. Mas o que ele fez no quarto período acabou compensando tudo que ele não fez nos 3 primeiros quartos. E aí você vai me perguntar, Luiz, o que diabos o Podziemski fez no quarto período? Ele botou o jogo no bolso. Em resumo, ele botou o jogo no bolso. Ele terminou o quarto período, ele fechou o quarto período com 15 pontos, 8 rebotes, 2 assistências, com 6 de 6 nos arremessos. 6 de 6. 2 bolas de 3 convertidas. Isso só no quarto período, tá? Só no quarto período. A run de 20-2 que o Warriors colocou no quarto período, quem liderou foi o Podziemski. Né? Então, se eu tivesse que personificar a vitória do Warriors ontem em um jogador, seria no Podziemski, pelo quarto período que ele fez. Ele foi o melhor jogador do Warriors no jogo em si? Cara, não, eu acho que o melhor jogador do Warriors, considerando o jogo inteiro, talvez tenha sido o Al Horford, que foi muito bem na defesa, meteu 22 pontos, né? Matou 6 bolas de 3, foi um puta jogo do Horford, tá? Moses Moody também fez um grande jogo. O Gui, cara, o Gui jogou pra caralho. Foi mais um jogaço do Gui, 17 pontos pra ele, 7 assistências, 2 bolas de 3. O único problema do Gui ontem foi o excesso de faltas, né? O Gui ontem, ele de novo teve problemas com faltas. O Jokic conseguiu alguns flopzinhos bem safados pra cima do Gui, né? Mas, com exceção da questão das faltas, o jogo do Gui foi excelente, né? Foi excelente. Então, outros caras talvez tenham sido mais sólidos do que o Podziemski. Mas o impacto que o Podziemski teve no quarto período, depois do Warriors ser dominado no terceiro quarto, irmão, foi gigante. Então, pra mim, o Podziemski, ele foi o grande personagem da vitória do Warriors pelo quarto período que ele fez. Jogou pra caralho no quarto período. E o Warriors saiu com essa vitória enorme. Uma das maiores vitórias do Warriors na temporada, por todo o contexto de desfalque, de lesão. 30 vitórias na temporada. E Denver, mesmo com o Jokic metendo um 35-20-12. Sim, o Jokic meteu um 35-20-12. Tá? Denver não conseguiu a vitória. E aí é algo que tem que ser apontado também. A falta de consistência desse Denver Nuggets nas últimas semanas, cara, é preocupante. É preocupante. É um time que não consegue ter... É um time que não consegue engatar sequências boas de jogos, né? Denver é uma montanha-russa. É uma montanha-russa. É um time que faz um jogo péssimo, como foi contra o Clippers. Aí faz um jogo incrível, como foi contra o Blazers, né? Onde meteu 54 pontos de diferença. E faz o jogo que fez ontem. Um jogo de extrema oscilação, que começou mal e terminou muito mal. Então, falta muita consistência pra esse Denver. E desde a volta do Jokic, as coisas estão bem estranhas por lá, viu? Não tô falando que a culpa é do Jokic, pelo amor de Deus, gente. O Jokic é um monstro. Ele é foda. Nenhum time piora com o Jokic. Isso é mito. Mas que as coisas andam estranhas desde que o Jokic voltou de lesão, isso anda. Né? O redor do Jokic, e o próprio Jokic também, ele também não é imune a críticas, não tá tão legal. Não tá tão legal. Ontem o Jamal Murray mesmo fez um jogo
horrível, péssimo jogo do Jamal Murray. Cam Johnson, cara, com todo respeito, mano, acabou o Cam Johnson, né? O suposto jogador Cam Johnson acabou. Acabou o Cam Johnson, né? Fora outros nomes, o Valanciunas também não fez basicamente nada, Tim Hardaway, enfim. As coisas não estão legais em Denver, cara. As coisas não estão legais. Eu ainda tô confiante nesse time, pensando em playoffs, tá? Eu ainda tenho Denver no meu board de favoritos ao título. Mas, cara, esse time precisa jogar mais bola. E precisa jogar mais bola em jogos seguidos. Porque Denver tem seus jogos incríveis na temporada. O Denver entregou ótimas atuações. O problema é que essas ótimas atuações não vêm sendo recorrentes. E aí quando você compara com Celtics da vida, com Detroit da vida, até com o próprio OKC, que mesmo dentro da sua oscilação vem sendo bem mais sólido do que Denver, você vê que esses times estão bem mais prontos e passam bem mais confiança. Até o próprio Spurs, né? Passam mais confiança do que o Denver. Pela questão da falta de consistência. Então, é algo que vale se atentar. E é um ponto pra Denver, né? Abrir o olhinho e buscar melhorar. Porque dá pra melhorar. Dá pra melhorar. Elenco não falta pra Denver. Né? O Aaron Gordon deve estar pra voltar. O que deve ajudar bastante na solidez defensiva do time. Então é algo que Denver tem que ficar de olho. Porque, velho, playoff é jogo de consistência. Vence o mais consistente no playoff. E Denver, hoje, definitivamente não tá entre os times mais consistentes da liga. Definitivamente não tá. Então, é algo a se atentar. Passando pelos outros jogos aqui rapidinho, a gente teve o Dallas Mavericks vencendo o Indiana Pacers por 134-130. Destaque pro Chris Middleton. Lembra do Chris Middleton? Jogou bem ontem, 25 pontos, 7 rebotes, 7 assistências, mostrando que ainda tem bala na agulha, o Chris Middleton. Ótimo jogo dele. Dallas chegou à sua 20ª vitória, Dallas que tá tancando, né? Então pouco importa a vitória de ontem. Assim como que pro Pacers perder foi bom, né? 43 derrotas, o Pacers piora ainda mais a sua campanha e segue firme aí em busca de uma pick top 4. Outro time que tá em busca de uma pick boa é o Wizards, né? Que ontem foi completamente dominado pelo Charlotte Hornets, né? O Hornets ontem, jogando fora de casa, meteu 129-112, né? Uma das melhores atuações do LaMelo Ball na temporada, né? Ontem Lamelinho veio pra simplesmente 37 pontos, 8 rebotes, 7 assistências, com 10 bolas de 3 convertidas. 10 bolas de 3 convertidas pelo Lamelo, jogaço do LaMelo Ball. E nenhum turnover, tá? Nenhum turnover do Lamelo. E isso tudo em menos de 30 minutos. Lamelo meteu um 37-8-7 com 10 bolas de 3 em apenas 27 minutos, cara. Foi um jogo fantástico do Lamelo. Repito, um dos melhores jogos dele na temporada e talvez até um dos melhores jogos dele na carreira. Tá? Foi um jogo fantástico. O Lamelo se tornou ontem apenas o 4º jogador na história da NBA com um jogo de pelo menos 35 pontos, 5 rebotes, 5 assistências, com mais de 10 bolas de 3 e nenhum turnover. Ele é apenas o 4º a conseguir uma atuação dessa. E, cara, que jogo, velho. Que jogo do Lamelo e que jogo do trio, né? O Lamelo foi o grande nome, mas Brandon Miller com o Knipel também jogaram pra caralho. Brandon Miller veio para 22 pontos, com o Knipel veio para 28. Né? Os três ontem combinaram para 87 pontos e 20 bolas de 3. Os três juntos têm mais bolas de 3 convertidas do que 6 times da NBA, considerando, né, o meio de janeiro pra cá. Do meio de janeiro pra cá, os três juntos têm mais bolas de 3 do que 6 times, tá? Os três somam 191 bolas de 3 nesse período. Eles têm mais bolas de 3 do que o Sixers, com 190, do que o Pelicans, com 183, do que o Raptors, com 172, do que o Kings, com 168, do que o Clippers, com 166 e que Dallas, com 166.
É surreal, cara. É surreal que esse trio tá jogando. E ontem, com os três voando, o Hornets conseguiu voltar a vencer. Hornets chega à sua 27ª vitória na temporada, segue em busca, né, de uma vaga no playoff. E o Wizards segue aí, né, na sua jornada em busca da pick 1. Sofreu ontem sua derrota de número 40, tá? Aí a gente teve, né, o grande clássico da NBA entre Boston Celtics e Los Angeles Lakers. Um jogo que tinha uma expectativa muito alta, né, cara? É o maior clássico da liga, então é óbvio que todos os holofotes estavam em cima desse jogo. Os dois times completos, né? Assim, completos, né? O Celtics sem o Tatum, mas considerando que o Tatum é desfalque a temporada inteira, né? Então, assim, o Celtics estava ali com os caras que vêm jogando regularmente na temporada, com exceção do Tatum. O Lakers estava ali com o Luka, estava com o LeBron, estava com o Austin Reeves. Então, os dois times entraram no jogo equiparados em termos de favoritismo. Acho que até que dava pra dar um favoritismo a mais pro Celtics por ser um time com campanha melhor e jogando melhor. Mas, cara, o Lakers jogava em casa, o Lakers tava com o Luka, tava com o LeBron. Então, era um jogo, na teoria, equilibrado. Só que quando a bola subiu, o equilíbrio ele simplesmente não existiu, né? O que a gente viu foi um verdadeiro massacre do Celtics. O Celtics ontem... Não é que o Celtics só foi melhor. O Celtics, de fato, dominou o Lakers. O Lakers foi completamente dominado pelo Celtics. E foi dominado em todos os aspectos do jogo. Foi dominado no ataque, foi dominado na defesa, foi dominado nos rebotes, foi dominado na vontade. Pra mim, o que mais fez a diferença pro jogo de ontem e o que foi o grande fator decisivo, né, pra vitória do Celtics por 111-89 foi a vontade, cara. Assim, a vontade que o Celtics mostrou ontem em cada posse, em cada bola, assim, foi incomparável a intensidade e a vontade que o Lakers deixou de apresentar. Né, eu sei que alguns torcedores do Lakers vão vir reclamar de arbitragem, falar que a arbitragem roubou o Lakers, que a arbitragem deixou de marcar faltas, né, do Celtics, que deixou de marcar um empurrão ou outro do Jaylen Brown, um empurrão ou outro do Peyton Pritchard, deixou de marcar um goaltending do Keita. A arbitragem, o torcedor vai reclamar da arbitragem. E de fato a arbitragem é ruim. A arbitragem ontem ela não foi boa. Ela não foi boa. Mas uma coisa é você falar que a arbitragem foi ruim. Outra coisa é você dizer que quem decidiu o jogo foi a arbitragem. Isso aí é uma mentira descarada. Porque é você assistir o jogo, cara. Se você assistiu o jogo de ontem, você sabe muito bem que não foi a arbitragem que decidiu o jogo. O Celtics, não é que o Celtics... repito, não é que o Celtics foi melhor do que o Lakers. O Celtics foi infinitamente melhor do que o Lakers. Em tudo. Em absolutamente tudo. Principalmente no quesito vontade. Óbvio que, tecnicamente, o Celtics também foi melhor. Peyton Pritchard, sozinho, marcou muito mais pontos do que o banco inteiro do Lakers. Ele sozinho, 30 pontos pra ele. O banco do Lakers não chegou nem perto disso, tá? O banco inteiro. Tô falando de 8 caras. Não chegou perto do que o Pritchard fez. Então, o Pritchard, tecnicamente, acho que foi o melhor jogador do Celtics ontem. O próprio Jaylen Brown também fez um jogaço, flertando com o triple-double. Jogo absurdo do Jaylen Brown, né? Impactando de todas as formas possíveis, né? Em rebotes, em assistências, em roubos de bola, em pontos também. Jogou pra caralho o Jaylen Brown. E teve outros. Derrick White também fez um ótimo jogo. Keita fez um ótimo jogo. Então, tecnicamente, o Celtics foi melhor. Mas pra mim, nada foi tão impactante e tão decisivo pra vitória do que a vontade que o Celtics apresentou. Intensidade, fisicalidade, tudo isso, o Celtics engoliu o Lakers. Engoliu, né? Então, antes de você usar a arbitragem como justificativa pro resultado, para ver o jogo. Porque nenhum time toma 111-89 só por conta de uma arbitragem ruim. Esse 111-89 ele não aconteceu por conta da arbitragem. Ele aconteceu por vários outros motivos que, se você assistiu o jogo
E se você é um cara honesto, se você não é um canalha, você sabe muito bem quais foram os motivos que fez o Celtics meter 111 a 89. Então, seja coerente e seja justo e saiba reconhecer que o adversário é superior. E o torcedor do Lakers correto, honesto, sabe que hoje a diferença entre os dois times é brutal. E é muito louco ver a diferença de Celtics e Lakers hoje, vendo que o Lakers tem Luke e LeBron no time, cara. Um time que tem Luke e LeBron não deveria ser tão pior do que o Celtics, tá? Não deveria. E aí, é mérito do Celtics, que é um time que tem uma cultura estabelecida, que tem um grande técnico, que tem um grande trabalho. Mazzulla é um monstro. Mas é muito demérito também do Lakers, que mesmo tendo dois geracionais, não consegue montar um time que compita com esse time do Celtics, que, repito, tá sem Jason Tatum. É uma incompetência absurda do Pelinka, né? Ontem eu vi algumas pessoas perguntando nos comentários: Luiz, o que você acha que o Lakers tem que fazer pra voltar a competir com o Celtics? Primeira coisa é demitir o Pelinka. A primeira coisa é arrumar um técnico, um GM, perdão, que queira trabalhar, que queira melhorar o time. O Lakers sair da trade deadline com apenas o Luke Kennard como reforço é um absurdo, é um escárnio. É um escárnio. Kennard que ontem, né, ele que chegou pra ser o shooter do time, Kennard tentou 2 bolas de 3 no jogo. Não é que ele converteu. Ele tentou 2 bolas de 3 no jogo. Então, hoje, cara, assim, desculpa a torcedor do Lakers, mas hoje vocês não estão nem perto do mesmo nível dos seus maiores rivais. E é vergonhoso isso, sabendo os dois jogadores que o Lakers tem no time. Você ter Luke e LeBron e você não conseguir competir com o seu maior rival, que tá sem o seu melhor jogador, cara, é algo a se questionar. Definitivamente é algo a se questionar. Enfim, é isso. Vitória incontestável do Celtics. Celtics chega à sua 37ª vitória na temporada. E o Lakers sofre sua 22ª derrota, a 11ª jogando em casa. Pra finalizar, galera, a gente teve o Sixers passando o carro no Minnesota Timberwolves, né? O Sixers que vinha de uma sequência bem ruim de vitórias, volta a vencer, né? Num jogaço do Tyrese Maxey, 39 pontos e 8 assistências pro Tyrese Maxey. Maxey jogou pra caralho, inclusive ele deu-lhe uma dunk na cabeça do Anthony Edwards, que foi uma coisa, pô, absurda. Absurdo que o Maxey fez ontem. Comandou Filadélfia, que garantiu sua 31ª vitória, volta a vencer depois de um tempo. E Minnesota, em mais um jogo ganhável, em mais um jogo onde era favorito, foi derrotado. E foi derrotado legal, né? Foi derrotado legal. 23ª derrota de Minnesota, 11ª derrota dos caras em casa. Anthony Edwards fez 28 pontos, mas não foi o bastante para impedir a vitória dos Sixers. Quem também venceu ontem foi o Knicks, jogando em Chicago. O Knicks venceu por 105 a 99. Não foi uma grande atuação do Knicks, mas foi o bastante para vencer. Karl Anthony Towns foi o grande destaque, 28 pontos, 11 rebotes, com 11 pontos no quarto período. Foi decisivo para o jogo ontem o Towns. O Knicks chega à sua 37ª vitória, sobe, né, para terceiro no leste, abre um jogo do Cleveland Cavaliers, né, então uma vitória muito importante para o Knicks, pensando em top 3 de conferência. Já o Bulls chega à sua 9ª derrota seguida, né, a segunda maior sequência de derrotas ativas na liga, perdendo apenas para o Kings, que está com 16 derrotas seguidas. Mas olhando para o que o Bulls vem apresentando desde a volta do All-Star, eu não duvido do Bulls buscar, né, essas 16 seguidas do Kings, tá? Porque as coisas estão bem ruins lá em Chicago. Aparentemente, né, os caras entenderam que não adianta ser um time mid, que é muito melhor tancar do que ser um time mid, né? O Bulls aparentemente abraçou de fato o tanque e deve tentar ficar com uma escolha alta nesse próximo draft, né? O que eu acho correto por parte do Bulls, tá? Não adianta você querer ir pro play-in com o time que o Bulls tem.
Se o Bulls ir pro play-in, é pra ser humilhado. É muito melhor pro Bulls tentar garantir uma escolha alta, uma escolha top 7 que seja, do que ir pro play-in, ficar com a pick top 15 e não sair do lugar. Então acho que o Bulls ir pro tanque nessa segunda parte da temporada é o correto. É de fato o correto a ser feito. Então, é isso. Aí pra finalizar, a gente teve o Blazers vencendo, né, tranquilo o Phoenix Suns, né, que tá sem Booker, tá sem Dillon Brooks. Inclusive Dillon Brooks inicialmente fica fora por 4 semanas, tá? Por conta da mão que ele quebrou. Tem um problemaço pro Phoenix Suns, que ontem foi dominado pelo Blazers, 92-77 foi o placar final. Né, o Blazers teve como seu grande destaque o Donovan Clingan, simplesmente 23 pontos, 13 rebotes, com 4 tocos pro Donovan Clingan. Jogaço do Clingan, ele que nos últimos 8 jogos tem média de 16 pontos, 14 rebotes e 2 tocos, cara. O Clingan tá jogando pra caralho nos últimos 8 jogos. Ele é o segundo com mais rebotes e o terceiro com mais tocos na NBA. Então ele tá numa fase muito boa, jogando muito bem, e o Blazers ontem conseguiu sair com a vitória. Blazers com sua 28ª vitória e o Phoenix com sua 25ª derrota. E fechando a rodada, tivemos Orlando Magic encarando o Los Angeles Clippers, o Clippers jogando em casa depois da derrota pro Lakers. Kawhi Leonard, graças a Deus, não se lesionou naquele jogo, né? Perdeu o final do jogo, mas não foi nada sério, jogou ontem. Jogou bem pra cacete, inclusive 37 pontos pro Kawhi, jogou muito, só que acabou não sendo suficiente para evitar a derrota. No fim, o Magic saiu vencedor por 111-109, né? O Clippers teve a chance ali no final, mas o Mathurin acabou desperdiçando, né? Meio, né, um lance onde ele estava bem livre, né? Acabou desperdiçando uma chance claríssima. E o Magic conseguiu garantir o resultado, 111-109 foi o placar final. Desmond Bane foi o grande destaque do Orlando Magic, 36 pontos para ele, incluindo 11 no último quarto, extremamente decisivo o Desmond Bane. E o Magic chegando à sua 5ª vitória nos últimos 7 jogos, a 30ª vitória do time na temporada. Já o Clippers chegou à sua 30ª derrota, 2ª derrota seguida do Clipão, né? Então, é isso. Galera, sobre os jogos de ontem, é isso, tá? Agradeço a todos pela audiência. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, que é sempre muito importante. A gente se vê mais tarde com mais conteúdo. Hoje, galera, talvez não tenha pós-jogo, porque vai ter uma rodada curta, né? Hoje é uma rodada de apenas o quê? 4 jogos? Nessa segunda-feira? 3 jogos, cara. Hoje a gente só vai ter 3 jogos. Então, pra não prejudicar o Switch TV Show de amanhã, talvez eu deixe pra falar dos jogos de hoje só amanhã no Switch TV Show. Porque é só 3 jogos. Se eu fazer, por exemplo, Spurs e Pistons, vai ser o melhor jogo de hoje. Jogaço. Talvez seja melhor eu deixar pra falar sobre esse jogo no Switch TV Show pra não queimar a pauta, né? Porque se eu falar sobre esse jogo na madrugada, não tem o que falar no Switch TV Show. Então, provavelmente, prezando pela pauta do Switch TV Show de amanhã, eu deixo pra falar sobre esse jogo só amanhã, ali na hora do almoço. Então, não precisa ficar acordado até tarde esperando o vídeo. O vídeo sobre esse jogo vai sair só amanhã, tá bom? Então, pode dormir, né? Ou, terminou o jogo, pode voltar a dormir, não precisa... Porque eu sei que muita gente tem essa mania, né? De terminar o jogo e ficar esperando o vídeo. Inclusive, agradeço você por ter esse hábito. É muito legal saber que a galera fica esperando o vídeo. Hoje não precisa, tá, galera? Hoje, depois do jogo, vocês estão liberados, podem dormir, porque eu só vou falar sobre esses 3 jogos amanhã, tá bom? Então, fica o recado. Obrigado pela audiência, tamo junto, grande abraço e tchau, galera. Valeu!